E aí, pessoal, beleza? Tudo jóia? Mais um encontro, né? Composição de movimentos. Então, você está no meu canal, Professor Tatá, canal Guinéia. Se gostar, curte aí. Se não gostar, diz porque não gostou, para poder ir melhorando a qualidade das aulas, de imagem, de explicação, beleza? E essa composição de movimentos, ela vai ser um trabalho árduo, sim, temos pela frente, porque a primeira composição que eu vou te mostrar é uma composição de movimento uniforme com movimento uniforme. Então, são movimentos com velocidades constantes, não tem aceleração. Mas o próximo passo é fazer o quê? A gente tem uma composição de movimento uniforme com movimento uniformemente variado, que seria um lançamento oblíquo. Você pegar uma bolinha, né, alguma coisa, rolar por uma mesa e ela vai ser jogada para frente, e ao mesmo tempo que ela for jogada para frente, ela vai começar a cair. Depois vai ter um lançamento oblíquo, né, que um móvel sai do chão, uma bola de futebol foi chutada, um arremesso de balística, assim, então ela vai subir, vai descer e ao mesmo tempo ela vai se deslocar para frente. Até chegar em composições mais complexas, quando você chega lá em eletrostática, daí você vai ter um corpo submetido à aceleração da gravidade e uma aceleração produzida por um campo elétrico. Aí você vai ter uma composição de dois movimentos com aceleração. Então, o formato da trajetória, a gente precisa saber qual vai ser esse formato a partir das equações, elas que vão definir o formato da trajetória do corpo para um referencial fixo. Beleza? Então, vamos dar uma olhada nesse movimento. E o princípio de Galileu. Então, um caso clássico desse tipo de problema é assim. Temos aqui um rio, correnteza do rio, e aí um barquinho vai tentar atravessar. O que vai acontecer? Esse barquinho, no mesmo momento que ele vai tentar atravessar o rio, ele vai sendo arrastado para cá. Ou seja, a gente chama isso de velocidade de arrasto. Quer ver? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a espessura, vamos colocar umas cores aqui, né? Olha só. Então, esse barquinho, ele vai se deslocar para cá, ficou muito fino. Ele vai se deslocar para cima aqui na nossa visualização com uma velocidade assim. Então, vou botar assim, essa é a velocidade própria do barco. Porém, ao mesmo tempo que o barco ele vai se deslocando para cima, no desenho aqui, a correnteza vai levando ele para a direita. Então, ele vai ter uma velocidade da correnteza. O que vai acontecer agora? Qual é o princípio do Galileu? O princípio do Galileu é o seguinte, ó. O barco ele vai atravessar o rio. A correnteza vai levar o barco para a direita. Então ele vai ser arrastado para a direita ao mesmo tempo que ele vai atravessar o rio. Mas os movimentos ocorrem de forma independente. Ou seja, ocorre uma independência do movimento do barco e do rio. Porque se tivesse, por exemplo, numa lagoa, o barco, para andar, ele não precisa estar no rio, ele pode estar numa lagoa. Então, o barco, para se movimentar aqui, ele não precisa da velocidade da correnteza. A correnteza, para existir, não precisa que tenha um barco nela. Então, o movimento do barco e da correnteza, eles são independentes. A gente pode escrever isso, ó. Movimentos independentes. Dependentes. Quer ver? Esse nariz de palhaço aqui, ó. Eu posso deixar ele cair. Então ele caiu. Ou então eu posso jogar ele para o lado. O que ele vai fazer? Ele continua caindo, como ele estava caindo. Só que além disso, ele soma um movimento, que é o movimento para a horizontal. Então ele vai cair e andar para a horizontal ao mesmo tempo. Mas o que faz ele cair não é o que faz ele ir para frente. O que faz ele ir para frente não é o que fez ele cair. Entendeu? Eu posso, além disso, fazer assim, ó, jogar ele e rodar. Então ele pode ter agora 3 movimentos. Ele vai cair, vai para o lado e vai rodar ao mesmo tempo. Então você vai somando os movimentos, mas os movimentos eles são independentes. O que faz uma coisa acontecer não depende da outra, não interfere sobre a outra coisa, a não ser por uma coisa. Tem uma grandeza que amarra os dois. Qual é essa grandeza? Esse barco ele vai levar 5 minutos para chegar no ponto B. O rio tem 5 minutos para deslocar ele para cá. Ou seja, o tempo que o barco tem para atravessar o rio é o mesmo tempo que ele vai ser arrastado pela correnteza. Então, o que acontece, que a gente consegue vincular os dois movimentos é esse, ó. O ΔT do barco, para ele atravessar, vai ser igual ao ΔT da correnteza. Então, os movimentos eles são independentes a não ser pelo tempo. Eles ocorrem ao mesmo tempo. Fechou? E agora a gente vai compor também. Existe agora possibilidades de velocidade relativa, né? Imagina que tem uma pessoa observando aqui de fora. Tem um observador nessa posição e ela está olhando... Meu Deus, que sujeirada.
ela está olhando para lá, esse é o observador X. Esse observador X vai enxergar qual movimento? Vai enxergar uma velocidade relativa diferente. Por quê? Porque você vai ter uma soma de velocidades aqui que vai acontecer de uma forma diferente para essa pessoa. Ela não vai enxergar nem o barco atravessando e nem a correnteza. Se ela ficar olhando para o barco, ela vai enxergar o barco fazendo isso aqui, ó, uma trajetória desse jeito aqui mesmo. Então, esse observador X, ele vai ter uma percepção de uma velocidade resultante. Porque a gente mudou o referencial agora, mudou quem está andando. Então, dependendo da posição do observador, lembra lá do começo de cinemática, é assim, né? A trajetória e as velocidades que você enxerga depende da posição do observador. Então, dependendo de onde a gente colocou, se colocar no barco, ele vai enxergar o barco se deslocando. Se colocar na correnteza, a correnteza vai perceber assim. Agora, se ele estiver fora, ele vai enxergar a resultante dessas duas. Então, vai mudar para cada posição deles. Beleza? Então, vamos ver algumas possibilidades. São 3 casos os mais importantes para achar a velocidade relativa, né? Para a gente poder resolver essas composições. Porque daí a gente faz uma composição assim, ó. Ah, eu quero saber quanto tempo vai levar para esse carro chegar nesse. Ou, daqui 2 horas, qual vai ser a distância entre esses 2 carros. Então, esse movimento relativo vai ser assim. Quando a gente tiver corpos no mesmo sentido, a gente vai somar as velocidades. Então, a velocidade relativa entre eles... Desculpa. Quando eles estiverem no mesmo sentido, a gente vai subtrair as velocidades. Vai ser a velocidade 2 menos a velocidade 1. Então, no mesmo sentido, a gente subtrai. Por que isso? Vou colocar alguns valores, quer ver? Vou colocar um valor aqui. Essa aqui vale 10 metros por segundo e essa aqui vale 8 metros por segundo. Então, imagina, ó, o carrinho 1 ele anda 10 metros para a esquerda. O carrinho 2 anda 8 metros para a esquerda. A cada segundo que passa, esse aqui tira 2 na distância, né? Então, a velocidade relativa entre eles, a percepção de velocidade para o que está atrás, é como se ele estivesse se aproximando do outro, como se esse estivesse parado e esse aqui aproximando a 2 metros por segundo. Você pode decorar agora, né? No mesmo sentido, você subtrai as velocidades. Encrenquei com soma, né? Mesmo sentido, subtrai as velocidades. E quando tiver sentidos contrários, aí vai ficar assim, ó. Esse aqui está andando 10 metros por segundo para a direita e o outro está andando a 8 metros por segundo para a esquerda. O que aconteceu agora? Eles vão afastar. Ó. Esse anda 10 para lá, esse anda 8 para lá, eles vão afastar num segundo 18. Então a velocidade relativa entre eles agora vai ser a velocidade 1 mais a velocidade 2. Então, mesmo sentido, subtrai, sentidos contrários, a gente soma as velocidades. Nesse caso aqui, eles vão afastar um do outro, mas eles podiam estar no sentido contrário assim, né? Indo um de encontro ao outro. Beleza? Ah, vontade de espirrar. Então tá bom. E um terceiro caso, que é aquele caso do barco e do rio, ó, a gente achar a velocidade resultante, porque eu tenho 2 corpos se movimentando aqui, que é o rio, ou seja, a velocidade da correnteza, e a velocidade própria do barco. Porém, a gente vai achar uma resultante disso, que seria o movimento relativo entre eles, para uma pessoa que está lá fora, que não é nem a correnteza e nem o barco. Como que a gente vai achar isso? Quer ver? Vou desenhar ali. A velocidade do barco está assim. É lá da soma de vetores. Ó. A velocidade do barco está aqui. Está escrito aqui, então, ó, que o VB é a velocidade gerada pelo motor do barco em relação à margem. Tá? Aí, a velocidade da correnteza vai ficar aqui, ó, assim. Tá? Essa é a velocidade do rio está nomeado ali, ó, velocidade da água do rio em relação às margens. Qual vai ser a velocidade resultante que o X vai conseguir observar? Ele vai observar essa diagonal aqui, ó. Essa é a velocidade, vou botar um Rzinho assim, ó, de velocidade resultante. E aqui um ângulo de 90 graus. Adivinha como calcula a resultante? Isso aí, Pitágoras. VR ao quadrado vai ser igual à velocidade do barco ao quadrado, mais a velocidade do rio, da correnteza, ao quadrado. Então, a trajetória descrita por esse barco vai depender dessa velocidade. E ele vai seguir uma trajetória assim. Ele vai andar na mesma inclinação. Digamos que aqui, quer ver? Aqui tem 60 graus. Essa é a trajetória que ele vai seguir. Os 60 graus que estava aqui. Então, ele vai seguir na direção da velocidade resultante. Certo?
Se o movimento tivesse aceleração, se o rio tivesse aceleração, ele ia fazer uma parábola, assim, né? Ou se o barco tivesse aceleração, ele ia fazer uma parábola para cá, e isso é assunto para uma próxima aula, uma composição de movimento 2 daí, que são os movimentos com aceleração. O que falta a gente fazer agora? Treinar algumas situações, alguns exercícios para você ver como utilizar vetores na ajuda, para resolver isso aqui. Então vamos fazer uns exercíciozinhos, ver? Ó, um João de Barro, então vamos botar aqui, um João de Barro voa do seu ninho até um lago que fica 100 metros de distância, a fim de conseguir barro para finalizar a sua casa. Supondo que o pássaro manteve uma velocidade constante em todo o trajeto de 36 km por hora. Então vou colocar assim, ó, a velocidade do João de Barro, 36 km por hora. Eu imagino que você saiba fazer isso. Então eu vou botar direto. 36 km por hora dividido por 3,6 vai dar 10 metros por segundo. Fechou. E que na volta enfrentou um vento contrário de 2 metros por segundo. Depois eu me preocupo com isso. Vamos resolver primeiro o problema. Ó. Determine o tempo total que foi gasto para que o pequeno animal fizesse o trajeto completo. Desconsidere o tempo gasto pelo João de Barro para conseguir o barro. Então é o tempo só dele voando e não o tempo que ele ficou lá trabalhando um pouquinho, né? Percebe que o problema está dividido em dois? Um para ir e outro para voltar. Então eu vou calcular na ida. Na ida, a distância que ele percorre é a velocidade vezes o tempo. Qual a distância que ele percorre na ida? 100 metros. Qual a velocidade que ele descreve na ida? Na ida não tinha vento, nem a favor nem contra. Então, a velocidade dele é 10. Então, o tempo 1, que é o tempo de ida, vai dar 10 segundos. Fechou. Agora, é que vem a volta dele. E na volta, olha o que vai acontecer. O João de Barro vai estar andando para um lado. Então tem a velocidade do João de Barro. Só que agora tem uma velocidade do vento que está atuando sobre ele e atrapalhando o movimento dele. Veja que não são dois corpos diferentes. Não é como os dois carrinhos aproximando ou afastando. Lá é uma situação que você tem dois corpos e achar um movimento relativo para alguém que está fora. Agora é o João de Barro, o mesmo corpo, submetido a duas velocidades, que seria a velocidade do vento. A velocidade do João de Barro vale 10. A velocidade do vento atrapalhando ele, 2 metros por segundo. Qual a velocidade efetiva que o João de Barro consegue voltar para a casa dele? Velocidade de retorno dele, então vou botar aqui, ó, distância, velocidade vezes o tempo. Distância que ele vai voar, 100. Qual a velocidade resultante sobre o João de Barro? Então, você já pensou assim, ó, você já tentou subir uma escada rolante que está descendo? O que acontece? Você dá 2 passos, a escada desce 1. Você dá mais 2, a escada desce 1. Dá mais 2, ela desce 1. Ou seja, aquela escada está te atrapalhando. Você já tentou descer uma escada rolante que está descendo? Você fica muito rápido para quem está olhando de fora, né? Esteiras, assim, no aeroporto lá. Você vai caminhando numa esteira, você sobe, aí você caminha em cima da esteira. Você anda muito mais rápido, porque você soma isso. Se você andar no sentido contrário, você subtrai isso. Porque as duas estão no mesmo corpo, não são corpos diferentes. Então, qual vai ser a velocidade resultante para o João de Barro? 8 vezes o tempo 2, que é o tempo de volta. O tempo 2 vai dar 12,5 segundos. Pensa, tem que dar menor mesmo. Tem que dar menor, a velocidade da menor tem que dar maior o tempo, né? Porque ficou mais difícil para ele voltar. Ele está voando contra o vento. Inclusive, recordes olímpicos, assim, corrida de 100 metros, 200 metros, eles consideram o vento. Se o vento está a favor do atleta ou está contra o atleta. Tem os limites lá. Ah, esse recorde mundial foi batido, mas considerando que o vento era tanto, estava a favor, estava contra ele. Então, ele vai somando isso ou subtraindo para ver se ele atrapalhava ou se ele ajudava. Qual vai ser o tempo total de movimento dele? Ó, ele levou 10 segundos para descer, 12,5 segundos para subir, ou seja, para voltar para a casa dele, 22,5 segundos. Alternativa correta, letra E. Entendeu? Então, você vai pegar assim, ó, quando você tiver corpos diferentes, como os dois carrinhos, você vai pensar se eles estão aproximando, se eles estão afastando, se está andando um atrás do outro ou não. Quando você tem o mesmo corpo, você vai pensar se aquela velocidade extra que tem ali está a favor do movimento dele, está ajudando, você vai somar. Se estiver contra o movimento dele, vai estar atrapalhando, você vai subtrair. Beleza? Vamos fazer o próximo aí, ó.
Essa é uma pausa para você anotar. Quer ver agora? Um carro move-se com velocidade constante de 60 km por hora. Começa a chover e o motorista observa que as gotas de água da chuva caem, formando um ângulo de 30 graus com a vertical. Considerando que em relação à Terra as gotas caem verticalmente, qual a velocidade em que as gotas da água caem em relação ao carro? Então, vamos pensar assim. A velocidade do carro é para cá. 60 km por hora. Então, ele está andando para lá a 60 km para lá, né? Está andando para lá a 60 km por hora. O que ele começa a enxergar? Começa a enxergar os pingos de chuva vindo assim na diagonal, né? Então, os pingos de chuva estão caindo assim para ele, formando 30 graus com a direção vertical. Para a chuva, se a gente pegar uma gotinha de chuva, para a pessoa que está no carro, o que ela está enxergando? Ela está enxergando a chuva fazer assim, né? Vou botar assim, ó. A velocidade do pingo é essa aqui. Essa velocidade do pingo, ela está sendo montada de que jeito? Pensa junto comigo aí. Vamos ver se você vai concordando comigo, né? Ó. Disse que a chuva tem uma velocidade vertical. Então, vamos botar assim. Ela vai ter uma componente vertical assim. E ela vai ter uma componente horizontal para cá. Assim. Quanto vale essa componente horizontal? 60. Isso aí. Que corresponde a menos a velocidade do carro. Porque para a pessoa que está observando, pensa assim, ó, a chuva está descendo e está vindo para cá. Daí eu estou enxergando a resultante dela, né? Então, se eu ando para lá a 1 metro por segundo, é como se eu tivesse parado e a chuva viesse para cá 1 metro por segundo. A mesma coisa para o carro. O carro está andando a 60 km por hora para lá. A percepção do motorista é como se ele tivesse parado e a chuva tivesse vindo a 60 km por hora assim e uma velocidade vertical. E o ângulo que ele deu, vamos ler de novo agora. O carro move-se a 60, serviu para achar essa velocidade. Começa a chover, o motorista vê que as gotas caem formando um ângulo de 30 graus com a vertical. Então, esse ângulo aqui, ó, é 30 graus. Considere em relação à Terra, as chuvas caem verticalmente. Qual a velocidade das gotas em relação ao carro? Então, quer saber essa velocidade do pingo ali. Como que a gente vai fazer para resolver isso? Eu sei o ângulo, sei o cateto oposto ao ângulo e quero saber a velocidade do pingo. Qual a relação trigonométrica que a gente usa? Isso. O seno de 30 graus vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto é a velocidade horizontal. A hipotenusa é a velocidade do pingo. Seno de 30 graus, meio, é igual a 60 vezes a velocidade daquele pingo. Velocidade do pingo, 120 km por hora. É assim, é com essa velocidade que esse pingo vai bater contra o carro, a 120 km por hora. E aí uma coisa interessante de pensar é assim, se você sai de guarda-chuva, né? Você está parado aqui. Quando você começa a caminhar, você não tem que inclinar o guarda-chuva? Quanto que você tem que inclinar o guarda-chuva? A inclinação que você vai dar no cabo do guarda-chuva é essa aqui, né? Em relação à vertical, é esse 30 graus, que é uma relação entre essa velocidade e essa velocidade. Se você vai bem devagarinho, você inclina ele um pouquinho. Quanto mais rápido você for, mais você tem que inclinar o cabo do guarda-chuva, porque se estiver deitado demais, entra água por cima. Se estiver inclinado de menos, entra água por baixo. Então a inclinação do cabo do guarda-chuva, para você se proteger, tem que ser justamente a inclinação da velocidade resultante, da velocidade do pingo. Aí o que você pode fazer? Você pode pegar, botar um transferidor no guarda-chuva, pegar a velocidade da chuva vertical quanto está, a velocidade que você vai caminhar, calcular a tangente do ângulo, ó, cateto oposto sobre o adjacente, aí você inclina ele antes de sair de casa e já sai. E não se pode, né? Bateu na câmera. Deu. É a câmera, né? Ah, tá. Beleza. Beleza, então? Fechou. E um último aqui para finalizar, ó, boa questão também. Ó, a correnteza de um rio possui velocidade, ó, vou marcando isso, ó, deixa eu marcar até de vermelho aqui para ver melhor, né? Então, ó, a correnteza de um rio possui velocidade 4. Então, vou marcar aqui. Velocidade da correnteza, 4 metros por segundo. No sentido indicado na figura. Está aqui, para a direita. Um nadador percorrerá a diagonal AD do quadrado ABCD
em razão da composição de seu movimento com o movimento da correnteza, e para isso ele deve manter uma velocidade, então a velocidade do nadador, própria dele, né? 3 metros por segundo, no sentido AB. Então o nadador vai nadar assim, e a correnteza está assim. O que mais ainda? Sendo assim, determine o valor aproximado do tempo gasto pelo nadador no percurso AD, e dado raiz de 2 igual a 1,4. Então quer saber quanto tempo vai levar para que ele vá da posição A até a posição D. Ó, velocidade e distância sobre o tempo. Então, a gente vai usar essa fórmula aqui. Distância que ele vai percorrer é a velocidade vezes o tempo. Aí eu vou achar a distância separada, vou achar a velocidade separada e vou calcular o tempo. Qual vai ser a distância que ele vai percorrer? Ele vai percorrer uma diagonal de 8 por 8. Então, a primeira coisa que eu vou procurar vai ser esse D. Ó, aqui mede 8. Aqui mede 8. A distância que ele vai nadar vai ser essa, D. Pessoal, eu sei que você é uma pessoa do bem aí total. Você já sabe que isso aqui é diagonal de 1 quadrado. Quanto é a diagonal de 1 quadrado? É o L raiz de 2, né? Então a diagonal vai ser o L, que é 8, né? 8 quilômetros. A raiz de 2 ele diz para usar 1,4. Então a distância vai dar 8, 4 vezes 8, 32, dá 11,2 quilômetros. Vamos aproximar isso aqui, ó. Aproximar não, desculpa, falei a palavra errada. Vamos converter, porque as velocidades estão em metros por segundo. Então já vou botar isso aqui em metros. Distância que ele vai percorrer vai dar 11.200 metros. Fechou. Então, vamos acumular esses resultados. Ó. Vou passar para uma próxima folha para poder calcular. Mas assim, a gente já sabe a distância, que é 11.200 metros, e eu preciso achar a velocidade. Vou mudar, tá? Ó. Agora eu sei, assim, ó, que a velocidade do nadador era 3. E tinha uma velocidade da correnteza aqui, que dava 4 metros por segundo. Qual a velocidade resultante? Ah, já fez 200 mil vezes isso aqui, né? Então a velocidade resultante vai dar 5 metros por segundo. A gente usa Pitágoras, né? O triângulo pitagórico, 3, 4, 5. Então, voltando aqui, ó, a gente tem a distância que ele vai nadar, que é de 11.200 metros. A gente tem a velocidade com que ele vai conseguir nadar nessa diagonal, no que ele vai nadar, ele vai sendo arrastado para o lado. Então agora eu já sei que a distância é velocidade vezes o tempo. Distância, 11.200, velocidade dá 5 metros por segundo vezes o tempo. Tempo vai ser igual. Eu vou fazer aqui, ó, o objetivo não é ficar fazendo conta, eu vou fazer 11.200 dividido por 5 é igual a 2.240 segundos. Se você olhar nessas alternativas, só tem minutos. Então eu tenho que passar isso aqui para minuto. Divido por 60, isso aqui dividido por 60 vai dar igual a 37,3 minutos. Então, quando eu resolvi isso aqui, eu fui olhar as aproximações, elas estão péssimas, né? E aí a alternativa correta acaba sendo 37,7. É que ele deu na alternativa ali para utilizar a raiz de 2 como 1,4. Se usasse 1,41, chegava no 37,7. Então acho que no enunciado lá o cara deu uma vacilada. Como não tem, só tem 1,37, não tem problema nenhum, né? Mas se tivesse um outro, assim, poderia complicar um pouquinho. Se tivesse um 37 e tivesse um 38, por exemplo, ó, eu acabaria marcando 37, não 38, né? Então tem que cuidar com isso. Mas nesse problema não deu isso. A aproximação foi uma falha do exercício mesmo. Fechou? Então é isso. Mensagens importantes, então, para sintetizar o que a gente viu. Os movimentos eles são independentes. O que faz um acontecer não depende do outro, a não ser por acontecer ao mesmo tempo. Quando a gente tem corpos diferentes para achar a velocidade relativa, a gente vai pensar se eles estão aproximando, se eles estão afastando, se está mais fácil aproximar, mais difícil aproximar. Quando a gente pega o mesmo corpo, submetido à ação de velocidades diferentes, a gente tem que achar a resultante. Como acha a resultante? No mesmo sentido, a gente vê se está ajudando, se está atrapalhando. Então, como está ajudando, a gente soma as velocidades. Quando a velocidade está atrapalhando o movimento, a gente subtrai.
que são os casos clássicos. Ó. O barquinho no rio, ele pode estar a favor da correnteza, soma. Pode estar contra a correnteza, subtrai. Terceiro caso, perpendicular à correnteza, eu uso Pitágoras. Certo? Beleza, então. Até o próximo. Guiné.